I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the answer for her problems, but I'm not. O Flamengo jogou bem, mereceu a vitória, enfim. Está na perseguição ainda e olha aqui quem aparece na nossa tela, olha a dupla aí, ó. Pedro e Gabigol. Você sabe que eu sou daqueles que deu o braço a torcer. Hoje, sim, o Pedro faz por merecer as oportunidades. Tem aproveitado todas. O nível dele de aproveitamento de chances é muito superior ao do Gabriel. Principalmente no jogo contra o Avaí, o Gabigol perde 3 oportunidades claras, enquanto o Pedro, nas chances que teve, botou lá dentro. Isso daí faz muita diferença para um centroavante, mas eu vejo que uma coisa não invalida a outra. Que mérito tem o Dorival nisso aí? Dorival tem muito mérito de ter acreditado também na dupla, mas eu vejo que aí ele pegou um ponto... se tem um dos poucos pontos positivos que o Paulo Souza deixou, um dos poucos legados, foi a dupla Pedro e Gabigol. Ele foi o técnico que mais acreditou que os dois poderiam jogar juntos. Então, por mais que não tenha dado liga como time, o Pedro recebeu muitas oportunidades com o Paulo Souza e era um jogador que, pelo menos, deveria ser observado. O Dorival teve essa sensibilidade de passar confiança, de colocar o Pedro mais vezes para jogar e, ao mesmo tempo, ele não mina o Gabigol. Ele poderia optar por jogar com o Pedro e jogar com o meia, o Everton Ribeiro, até agora que ele tem a opção do Cebolinha, e ele vem mantendo o Gabigol mesmo com menos gols. E eu vejo que é uma decisão acertada. Para mim, ele tem de insistir, sim, com o Gabigol, mesmo que ele tenha perdido oportunidades. É um cara que gera muitas oportunidades de gol, é um cara que gera muitos espaços lá na frente pela movimentação que tem. Então, por mais que a fase não seja das melhores, o Gabigol ainda é muito importante nesse time. Eu vejo que o Gabigol não deve sair, assim como o Pedro hoje é titular absoluto. Não tem como barrar o Pedro. E é o Dorival que a gente ouve agora aqui no F360 falando sobre essa boa fase de Pedro ao lado de Gabigol. Olha, eu acho que não só o Pedro, mas o Flamengo tem vários jogadores convocáveis, né? Jogadores que brigam por uma posição nas suas seleções, né? Eu fico feliz com essa recuperação do Pedro, com essa ambição comedida que ele tenha de servir a nossa seleção, de ter um espaço na nossa seleção. Eu acho que Gabriel é assim também, tem que pensar dessa forma, Ribeiro tem que pensar dessa forma, Arrascaeta em relação à sua seleção. Mas, de um modo geral, eu acho que os jogadores que aqui estão têm que terem essa ambição, esse querer de estarem buscando uma possibilidade de virem a ser convocados futuramente. Nós estamos aí muito próximos de uma nova Copa e a minha torcida é para que isso aconteça e que vários deles possam ter essa oportunidade. Quem se destaca mais? Pedro e Gabi desde a chegada de Dorival Júnior. Pedro disputou 13 jogos com 9 gols e 5 assistências. O Gabigol, 12 jogos, 4 gols e 1 assistência, 37 chutes, 16 certos. E temos também a conversão de grandes chances, 35% para Pedro, 26% para Gabigol. Diga lá, Rafael Prats. O momento é do Pedro, né, Abel? Eu concordo com o Brenner em relação ao aproveitamento de um e de outro. O Gabriel teve chances ontem na ressacada para fazer gol. E parou no Vladimir ou parou em erros na finalização, né? Que não conseguiu fazer o gol para o Flamengo. E o Pedro não, né? O Pedro fez os 2 gols à virada. O Flamengo é um jogo enroscadíssimo, Abel. Muito complicado. O Avaí fez um primeiro tempo melhor que o do Flamengo. Com o passar do jogo no segundo tempo, com a vantagem, o Flamengo começou a criar muitas chances para fazer o gol, empatou com o Pedro. Parou no Vladimir, perdeu muitas chances até virar o jogo com o próprio Pedro. Mas é um momento especial do Pedro, né? Ele foi colocado pelo Dorival e tem aproveitado muito bem. A gente fala aqui quase rodada após rodada que, olha, gols do Pedro. O gol da vitória foi do Pedro. O Pedro participou, se não fazendo gol, dando passe para outro fazer gol. Né? Porque também já é um Pedro, né, Brenner? Que também vira um assistente em alguns momentos. Isso. Ele não é só o Pedro finalizador. Ele é o Pedro que tem feito gols, tem decidido os jogos pelos gols que faz, mas também muitas vezes é um Pedro que abre espaço para os companheiros aproveitarem. Então é um mérito do Dorival de colocá-lo, de orientá-lo certamente, e do Pedro de aproveitar o momento. Muita gente falando de Pedro na seleção, Pedro no grupo do Tite, dos 26, que serão convocados para o Catar, e isso não está tão longe assim não, hein? Eu estava no Sport Center ontem com Gustavo Zupac, com Pedro Ivo Almeida, e os dois disseram, em contato com membros da comissão técnica do Tite,
que o Tite e sua comissão técnica estão de olho, sim, e são admiradores do futebol do Pedro. Não, mas isso daí o Tite nunca escondeu de ninguém. Ah. Sempre que o Tite teve oportunidade, ele elogiou o Pedro, falou que é um jogador que se encaixa muito na visão que ele tem de futebol, do que ele valoriza num centroavante. Então, se o Pedro mantiver essa toada, se mantiver esse ritmo, ele certamente vai estar na próxima convocação. Você levaria o Pedro? Eu levaria. Levaria, ele merece pelo menos ser colocado lá. Já que não tem uma unanimidade, Matheus Cunha, tá garantido na Copa? Não tá. Hoje... Eu diria mais, viu, Breler? Além de não ter uma unanimidade, o que a gente quer dizer, ninguém conquistou aquela vaga ali, pode até ser que ele não jogue com um centroavante típico. Exato. Né? Pode ser. Ele já fez esses testes. Possibilidade. De repente, jogar com outros jogadores, Neymar... O Richarlison pode ser o centroavante. Mas eu acho que faltam jogadores com as características do Pedro. Um bom cabeceador, é um cara que tem um bom porte físico, que além de fazer gols, ele sabe jogar, ele prepara jogadas. Então, eu acho que faltam jogadores com essas características, como tem o Pedro, e a fase dele ajuda. Não, concorda, doutor? A fase ajuda, ele precisa continuar jogando com frequência, manter esse ritmo, esse aproveitamento de oportunidades que ele não teve com o Paulo Souza, e ali por N fatores também, mas muito do Pedro, que não vivia uma grande fase. Ele entrava em campo quando jogava como titular, desperdiçava chances que hoje não desperdiça. Então já é um Pedro diferente também. Um Pedro sabendo que ele tem a última chance de conquistar uma vaga na Copa e fazendo por onde. A questão é, sobre o Gabigol, muita gente agora tende a desmerecer o Gabigol. Ah, o Gabigol não presta mais, chegou o Everton Cebolinha, bota o Gabigol no banco, o Gabigol agora só pensa em ser cantor. Calma, não é assim. Não é assim. Não, o Gabriel é muito importante para o time. Você pode exaltar o Pedro e até pedir o Pedro na seleção sem desmerecer a importância do Gabigol. O Gabigol ainda é um jogador muito relevante que tem uma ascendência muito grande no grupo do Flamengo. E até com o torcedor. Basta ver a chegada do Flamengo em Florianópolis, o Gabigol, mesmo com a fase do Pedro, foi o mais ovacionado por todo mundo, porque ele tem esse tamanho. Se a gente pegar as jogadas de gol que foram iniciadas com passe do Gabigol ou com participação dele... Segundo gol do Flamengo ontem, ele dá um tapa pro Arrascaeta. Uma tacada de sinuca, bola com efeito nojento, precisa. Né? Não, e ele tem feito isso com muita frequência. É preciso que o Dorival saiba a importância dele e saiba conciliar com Everton Cebolinha, com o próprio Vidal, que é mais um cara que chega no time e, tem que arrumar um espacinho, mas dá para acomodar todo mundo, dá para dar boas minutagens sem barrar o Gabigol. Para mim, hoje, o Gabigol, por mais que não esteja na melhor fase, não merece ser barrado. E eu tenho uma pergunta também para o Rafael Prats, uma pergunta simples. King Arturo. Rei Arturo? O Rei Arturo Vidal. É assim no perfil dele nas redes sociais, é King Arturo, não é? É. O que você achou da estreia dele? Ele pode virar um rei com a camisa rubro-negra? Pode lembrar o imperador, o Adriano, que também jogou no Flamengo. Vamos devagar. Foi o mais... Ele não tem a ousadia que você tem. Não, calma. Por isso que ele é o rei do muro. Não. Ele fica com medo disso. Ele devagar. O cara não tem bola para virar um rei no Mengão? Tem bola para jogar, título. Tem bola para ser um jogador importante. Por que tá com medo de falar? Fala aí, pô. Porque vamos devagar. Ontem foi uma estreia discreta, ele ficou pouco tempo em campo na ressacada. Discreta? Ele começa a jogada do segundo gol. Não, discreta sim. Discreta porque não é o Vidal ainda, nem que o Flamengo contratou e nem que o Dorival está esperando. O próprio Dorival tem sido muito cauteloso ao falar do Arturo Vidal. Né? Até quando a gente voltar, talvez aí 10, 12 dias, quando ele foi perguntado sobre Cebolinha e Vidal, ele falou o seguinte, olha, são estágios diferentes. O Cebolinha já está conosco, fisicamente está treinando, está melhor. O Vidal a gente vai ter de usar com mais calma, com mais parcimônia. 10 minutos aqui, 15 acolá, e a coisa parece que vai virar assim com o Vidal. Ele vai acrescentar, tende a acrescentar, Abel, muito ao time. Né? Eu tenho, assim, um pé atrás em relação ao Vidal, com sequência de jogos, com parte física, mas me parece que o Dorival está muito consciente quanto a isso. Ele não está vendo o Arturo Vidal como, olha, o Vidal chegou agora, 2, 3 jogos depois, é titular e ponto final. Não, o time está bem, o time voltou a ganhar, o time tem 2 Copas para brigar e tem o Brasileiro para brigar ainda, então também ele vai entrando aos poucos. Ontem eu acho que foi a primeira amostra, ainda discreta, um cartão de visita, mas tem muita coisa para acontecer. Ele tende a ajudar muito o time algumas semanas à frente. Ainda hoje, vamos devagar. Mas eu vejo que essa amostra do Vidal foi boa
porque o Vidal queimou etapas. A estreia do Vidal estava programada inicialmente para o dia 30. E o Vidal, por sua boa condição física, boa resposta nos treinos, conseguiu antecipar, já está à disposição, entra e consegue participar com uma jogada muito Vidal. É um carrinho ali, ele está ainda distante da bola, mas chega inteiro. Mas é um carrinho Vidal ou é um carrinho Felipe Melo? Carrinho Vidal. Vidal. Carrinho Vidal na bola, sem visar o adversário. Então, um Vidal que mostra ali que tem uma possibilidade física de já ganhar mais minutos do que era esperado. Que era a expectativa 1. Vidal 0 minutos praticamente até o fim do mês. O Vidal entra e já inicia uma jogada de um gol, já é algo para o torcedor falar, opa, esse cara aí é o Vidal que a gente queria. As próximas etapas, eu vejo que precisam ser feitas com cuidado, e aí eu estou com o Prats, para justamente não fazer o que o Flamengo já fez com alguns jogadores, quando voltam de lesão, ou quando estão chegando e não estão com a condição física ideal, mas pela necessidade precisa colocar em campo, de queimar essas etapas e correr um risco de perder o Vidal mais à frente. E até por isso, eu vejo que o Vidal não deveria ser considerado como titular para os jogos contra o Atlético Paranaense. A não ser em caso de alguma eventualidade, poxa, perde Thiago Maia, João Gomes, não tem uma outra opção por ali, mas deveria passar a Copa do Brasil, os 2 jogos, e o Vidal entrando no time aos poucos, com a parcimônia recomendada pelo nosso querido Rafael Prats. Ele em bola, tem condição física. Tá vendo, seu Prats? Tem, mas isso daí o rei não perde a majestade só porque mudou de ares. O cara chega com esse cartel e é o que a torcida espera mesmo. A expectativa tem que ser de um Vidal de alto nível, mesmo com a idade mais avançada, ele tem uma condição física que o permite pensar em manter o nível que a gente viu do Vidal na Europa. É natural que um jogador tenha queda de rendimento, sobretudo depois dos 35 anos, mas o Vidal é desses casos que a gente olha e fala, não, esse é um cara que acumulou bons cuidados ao longo da carreira, uma condição física privilegiada e tem bola, tem talento, que é o principal. Então vejo que com essas credenciais, acredito que a torcida do Flamengo não está vendo nenhuma miragem ao acreditar que o Vidal pode ser um grande ídolo da torcida. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.